Pai, obrigado por hoje, por mais essa oportunidade que nós temos. Que o Senhor fale conosco agora através da exposição das Escrituras. Tenha misericórdia da minha vida, eu preciso do Senhor e que essa palavra que será soprada pelo Espírito Santo possa encontrar terra fértil nos nossos corações e nos transformar à medida da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos? Abra a Bíblia em Marcos 11. Nós somos uma igreja reformada e por isso nós pregamos expositivamente e lectio continuamente. Lectio contínua é uma tradição antiga ao qual uma igreja se debruça em livros completos, verso a verso. Então, todo fim de semana, a nossa igreja estuda continuamente, versículo após versículo, um livro. Isso nos beneficia de várias formas, porque centraliza a palavra de Deus como fonte única da igreja, única regra de fé e prática, mas ela também faz com que a gente tenha uma compreensão maior do texto, principalmente por a gente estar se debruçando continuamente sobre ele. Então, é muito rico esse momento e é uma bênção, uma grande alegria poder estar plantando uma igreja que tem essa tradição. Graças a essa tradição, esse tipo de tradição, a nossa igreja já expôs livros completos, por exemplo. A gente já estudou todo o livro de Efésios. No primeiro ano que a gente se reunia na minha casa, ainda como grupo base, a gente estudou todo o livro de Efésios, verso a verso. Nós também estudamos esse ano passado o livro de Jonas. E passamos praticamente o ano inteiro, estudando Marcos. E agora pegando um pedaço desse ano. O desafio nosso pastoral esse ano é expor um livro verotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, intercalando com o livro do Novo Testamento. Então, depois de expor o livro de Marcos inteiro, nós iremos estudar sobre o livro de Ruth. Então, vai ser sempre um desafio, assim, ler livros do Antigo Testamento, livros do Novo Testamento. E esse tipo de tradição faz com que uma igreja ela tenha capacidade de, em sua vida, pregar a Bíblia inteira, Lógico, vai demorar bastante tempo, Mas se ela for fiel assim, ela consegue ir se debruçando sobre as Escrituras. Então, a Lectio Contínua nos ajuda também, porque em alguns momentos a gente pega textos difíceis. E a gente tem que olhar para eles e entender que eles também são palavra de Deus, certo? Não é isso que a Bíblia nos ensina? Que toda a Escritura é palavra de Deus, ou seja, toda a sua totalidade é palavra de Deus. Então, até livros difíceis, momentos difíceis como genealogias, aquele tanto de nome que a gente às vezes nem entende por quê, também é palavra de Deus e não pode ficar pulando, tá, irmãos? Assim, vamos se debruçar sobre eles. Marcos 11. Eu estava meio sem criatividade para dar o tema do sermão, aí eu falei, o tema do sermão é um sermão sobre fé, oração e perdão. Esse é o nome do sermão. Sermão sobre fé, oração e perdão, que é o escopo desse texto. Leremos do verso 22 ao 25. Apenas 3 versos, e é sobre eles que nós nos debruçaremos nessa noite. Todo mundo achou? O texto diz assim: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, acontecerá o que se diz, e assim será feito. Portanto, eu digo que tudo que pedirem em oração, crendo, receberão, e assim sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Palavra do Senhor? Graças a Deus por ela. Meus irmãos, quando a gente observa o capítulo 11, para a gente entender esse verso, a gente precisa ter uma atenção clara no seu contexto, Como eu sempre falo para vocês. A Bíblia, principalmente o livro de Marcos, ele não é um livro desconectado, tá? O autor sagrado, quando ele vai escrever esse livro, é como se ele fizesse isso de uma forma muito cuidadosa. Cada trecho de Marcos, ele se liga a um ponto. Marcos ele vai inaugurando momentos do ministério de Jesus, e aqui ele começa, a partir do capítulo 8, a apontar para algo muito interessante. E quando a gente analisa, desde o capítulo 8, onde Jesus Cristo começa a falar sobre a sua missão de forma muito mais clara, revelando-se o Messias, através daquela confissão de Pedro, onde Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e ele diz: não foi um homem que te revelou isso, mas foi o próprio Deus. Jesus Cristo ele também começa a falar sobre perseguição, ele começa a falar sobre crucificação. É interessante porque nesse texto, Pedro olha para Jesus, reconhece ele de uma forma transcendental. Ele fala aquilo que só Deus poderia revelar para ele, mas ao mesmo tempo, quando Jesus fala sobre crucificação depois, Pedro meio que sai da cena.
Então, ao mesmo tempo que Cristo começa a se revelar, transfiguração, todas essas questões, ele começa a apertar um pouco como seria dali para frente para os discípulos. E é interessante, irmãos, porque caminhar com Jesus significa ter que abraçar o pacote inteiro. Até aqui estava bem interessante seguir Jesus. Ele era um cara que um dia multidões de pessoas iam. Então, eu creio que para o ego daqueles que andavam com Jesus era um negócio muito interessante, né? Para os mais pragmáticos era maravilhoso, né? Eles, poxa, tá dando tudo certo. Olha, a gente está empenhando a nossa vida em um projeto que está dando certo. Anteriormente, ninguém prestava atenção nele. Falava, pode ver coisa boa de Nazaré. Agora, antes dele chegar, tá todo mundo esperando o cara. Filas e filas esperando eles. Jesus era uma espécie de celebridade nesse momento. Só que ele começa no ápice do seu ministério, ele começa no ápice da sua celebridade, falar sobre coisas que alguém em sã consciência nunca falaria em um momento como esse, né? Quando a gente está construindo uma narrativa, um storytelling, geralmente a gente faz uma jornada do herói. A gente começa com uma pessoa que estava toda arrebentada, toda quebrada, e a gente vai construindo, onde ela encontra uma missão, um chamado, e ela se torna alguém muito forte, muito poderoso. Jesus, ele começa como alguém pequeno, lá de Nazaré, uma aldeia irrelevante, de repente ele vai crescendo, crescendo. Aí quando ele está no ápice, ele fala, vou morrer. Vão me pegar, tá bom? E depois que fizerem isso comigo, fiquem em paz. Vão pegar vocês também. Então, me seguir é pegar essa cruz que vão me colocar e colocar sobre vocês. Gente, é bonito falar de cruz no século XXI. Cruz pra gente é amuleto, né? Todo mundo gosta de amuletinho de cruz. Cruz é tatuagem, cruz é enfeite, a gente coloca nas paredes. Mas nesse momento aqui, cruz significava o pior tipo de pena, o pior tipo de gente. Jesus Cristo está olhando para aqueles homens e falando, você quer me seguir? Vai custar tudo. Entende? Era como se Jesus estivesse falando, se você quiser me seguir, pega a tua cadeira elétrica, que é um tipo de instrumento que a gente olha hoje, e já fica com ela pertinho. Porque vai acontecer o mesmo com você. Ou seja, irmão, seguir Jesus é perigoso. Seguir Jesus não é uma trilha que nos leva apenas a pastos verdejantes e águas tranquilas. O texto também fala sobre o vale da sombra da morte, que está presente, né? Só que a grande maravilha de seguir Jesus não é o pasto verdejante, não é a água tranquila, nem o vale da sombra da morte. É saber que nós temos um pastor. E se nós temos ele, nós temos tudo o que precisamos. Amém? O que acontece aqui? Jesus ele começa a fazer alguns diagnósticos durante essa caminhada que apontam não só para os problemas que aqueles homens tinham, apontam para problemas que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, Jesus cura um cego, só que aquela multidão também estava cega. Ela via Jesus fisicamente, mas não conseguia enxergar quem ele realmente era. Ao passo de Jesus perguntar, quem eles estão falando que eu sou? Um dizia, você é isso, outro dizia, você é aquilo. Ah, mas quem eu sou de verdade? E Pedro tem essa revelação. De repente ele fala sobre cruz. E ao mesmo tempo que ele começa a falar sobre a sua revelação, os seus discípulos que caminhavam com ele continuam dando umas pisadas na bola. Quanto mais eu leio Marcos e os evangelhos, mais eu vejo que Jesus tem paciência com gente que pisa na bola. Graças a Deus por isso. Jesus começa a falar de morte e os caras começam a conversar. Não, a gente entendeu. A gente está famoso que só. Jesus Cristo vai ser morto. Quem será que vai ficar no lugar dele? Assim, eles começam a discutir esse tipo de coisa. Eles não entendiam nada, irmão. Sabe? É tipo o filho que o pai acaba de morrer, eles estão brigando no caixão para ver quem vai ficar com a herança. Era mais ou menos isso. Eles não entendiam muito bem aquilo que Jesus queria passar. E de repente, Jesus vai criando um trilho. Até que Jesus começa a falar sobre a sua morte. Ele prediz 3 vezes a sua morte. Ele fala, eu vou sofrer. E aí, no capítulo 11, ele entra em Jerusalém. Jerusalém, irmãos. Jerusalém foi o lugar onde Jesus foi crucificado. O palco onde os judeus levavam cordeirinhos para ser sacrificado no grande templo, lembra? Foi o lugar onde Deus, em sua soberana história e graça, decide definitivamente colocar ali o cordeiro vicário, que resolveria o problema de toda a humanidade. Jesus Cristo fala, vamos a Jerusalém. O texto vai nos ensinar, a gente estudou que os caras ficam preocupados, porque eles meio que sabiam que já tinha uma arapuca para Jesus. Tipo assim, será que ele sabe para onde ele está indo mesmo? E o texto diz que Jesus vai à frente deles, como um rei que sabe para onde ia. Ele ia na frente deles como um pastor faz com suas ovelhas, e ele ia na frente deles como um general faz com seu exército. Jesus Cristo não foi pego de surpresas, irmão. O Império Romano, os fariseus, eles não tinham poder para prender Jesus. Jesus se entregou, é completamente diferente. E de repente, o texto fala que ele chega em Jerusalém. Acontece algo típico, atípico, na verdade. Jesus ele chega no templo antes. E o texto diz que ele chega lá, já era fim do dia, ele começa a observar as coisas. Lembra que ele citou semana passada? E o texto diz que ele não faz nada, ele só chega e fica olhando. Só que a palavra do texto, usada no grego, tem a ver com um olhar de investigação.
É como se Jesus chegasse e analisasse copiosamente tudo aquilo que ele estava vendo ali. E o texto diz que por ser tarde, ele vai embora. No outro dia ele volta. Quando ele volta, o texto diz que Jesus estava com fome, ele vê uma figueira bonita, com suas folhas maravilhosas, e ele, vendo aquela figueira, é tipo ver uma miragem no meio do deserto. Né? Para um judeu, tá andando, achou uma figueira, resolveu o teu problema, tu vai comer. Só que quando Jesus chega não tem frutos. Ele amaldiçoou aquela figueira, de repente ele entra no templo, um pouco tempo depois, e ali ele quebra tudo. Lembra? Jesus derruba as coisas, moedas são espalhadas pelo chão, mesas são derrubadas. Aquele comércio que existia naquele tempo foi sumariamente interrompido, porque o rei dos reis tinha entrado ali. E ele estava fazendo algo, o texto fala sobre a raiz no grego, tem a ideia de autoridade. É como se aquilo que Jesus estivesse fazendo ali no templo fosse tipo parecido com, sabe quando a Polícia Federal entra com um mandato para pegar tudo? Que ela sabe que tem alguma coisa errada, ela chega quebrando tudo, jogando as coisas, etc. Ela pode fazer aquilo por quê? Porque ela tem autoridade para fazer aquilo. Ela não é qualquer... Imagina, qualquer pessoa chegar na sua casa derrubando as coisas, vir achar aquele dinheiro que está escondido, o que você vai fazer com essa pessoa? Mas ali no caso você não pode fazer nada, porque é uma autoridade. É isso que Jesus faz. Jesus, ele precisa entrar naquele tempo, derrubar tudo. E ele faz isso de forma bem pedagógica, para mostrar, isso precisa ser reconstruído, está tudo errado. Vocês transformaram a casa do meu pai em comércio, e aqui era para ser uma casa de oração. E de repente Jesus faz isso, a Bíblia diz que ele purifica o templo, e essa palavra equibalo, que é usada para a purificação do templo, ela é utilizada justamente para o mesmo nome que Jesus usa quando ele expulsa demônios. Sabe? Então, não é só ir lá e consertar as coisas, é como se Jesus estivesse tirando um tipo de espírito mal que existia ali, que era esse comércio, era essa questão. Então, Jesus purifica o templo, assim como ele fazia com aqueles que estavam possuídos de espírito maligno. E no outro dia, o texto fala, verso 20, que quando eles estão voltando para casa, Pedro olha para aquela figueira, ela estava completamente seca. Essa raiz da palavra no grego é da sua raiz até. E Pedro olha para aquilo e do nada ele pergunta para Jesus, olha, ela está completamente seca. Aí Jesus, sabe o que ele fala? Ele começa a falar sobre oração. Ele começa a falar sobre fé e ele começa a falar sobre perdão. É interessante esse paralelo, né, irmãos? É bem significativo a gente analisar dentro do enredo do capítulo que Jesus Cristo fala de purificação no templo. Ele fala sobre uma fé de aparências que era seca, que era morta, e de repente, quando eles veem aquilo que foi amaldiçoado e agora está morto, Jesus começa a falar sobre como deve ser uma fé verdadeira. Ele fala sobre oração, ele fala sobre fé e ele fala sobre perdão. O templo, que deveria ser um lugar de oração, tinha se tornado um lugar de comércio. Ele começa a falar sobre perdão. À primeira vista, pode até parecer uma mudança de assunto, mas não é, irmãos. Dentro dessa narrativa, é como se Jesus estivesse falando, olha, eu mostrei para vocês o que é uma fé de aparência, e que ela está morta. Mostrei de forma clara através de secar aquela figueira. Eu fui no templo e purifiquei. Agora eu vou explicar para vocês como é que é uma fé verdadeira. É mais ou menos assim que Jesus está trilhando. Vale salientar que isso aqui é terça-feira, a última semana de Jesus. E de repente, ele começa a falar sobre oração. E a primeira coisa que ele fala sobre oração, ele usa uma palavra dizendo, tende fé em Deus. O Luiz Berkoff, em sua teologia sistemática, ele fala que a fé bíblica não é uma força espiritual que vem sobre o crente e que aciona nele poder para obter todos os resultados desejados que ele tem. É uma confiança pessoal e viva no Deus que se revelou nas Escrituras, que submete a vida do crente à vontade de Deus, em vez de subordinar a vontade de Deus aos desejos do crente. Essa definição, irmãos, é crucial quando o texto fala sobre ter fé. Porque ter fé precisa ser uma fé da forma certa. A fé não é um superpoder, irmãos. A fé não é um tipo de carga que você recebe num culto e volta para casa cheio do poder de Deus. Pelo contrário, a fé é um estado que é feito por um milagre de Deus nas nossas vidas, que faz com que dentro do nosso coração nós venhamos a ter convicções. E convicções, irmãos, são diferentes de crenças. Crenças são aquilo que nós temos e mudamos ao desenrolar das nossas vidas, porque percebemos que existem crenças melhores. Pelo contrário, a convicção, ela é firme, ela é forte, aquilo que a gente leva com a gente dessa vida, aquilo que a gente não está disposto a negar. Hebreus vai falar que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não vimos. Que convicção é essa naquilo que não vimos? A gente não viu Cristo aqui na Terra, mas nós cremos e temos convicção que o seu sangue
A sua expiação vicária repousa sobre nós como seu povo, amém? É disso que esse texto está falando. Jesus está dizendo para eles, diferente daquele povo daquele templo, diferente daquela figueira que aparentava ser viva, mas estava morta, eu quero que vocês sejam firmes, convictos na fé que vocês dizem ter em Deus. É disso que esse texto fala. A fé que Jesus está descrevendo não é uma técnica espiritual que eles receberiam um superpoder porque estão participando de 7 cestas de oração. Não! A fé que ele está falando aqui não é uma capacidade, um Hadouken espiritual que eles receberiam para operar milagres em nome de Jesus. Essa fé aqui é um ato convicto de relação viva e verdadeira com Deus ao qual nós dizemos crer. Irmãos, você pode estar enganado na sua vida. Você pode pensar que crê, mas na verdade não crê em Deus. Você pode crer em um Deus que você idealizou na sua mente. Você pode crer em um Deus que é conveniente para aquilo que você quer obter. Mas o que Jesus está falando aqui é de uma fé diferente. Uma fé que é enraizada e convicta na figura do Pai, de Deus. Tenham fé em Deus. Amém? De repente, irmãos, Jesus ele começa a falar no versículo 23. Cara, essa parte aqui é um dos versículos mais maltratados que existem na história da igreja. Jesus fala, se vocês tiverem fé, vocês vão falar para o monte se mover e o monte se moverá. Quem já ouviu essa... Gente, eu já ouvi tanta pregação que eles pegam esse texto aqui, tiram do contexto, nunca mais voltam para o texto e usam como artifício para justificar muitas vezes os seus próprios desejos que tem nada a ver com a vontade de Deus. Por exemplo, a teologia da prosperidade adora pegar esse texto aqui e falar que a nossa fé nos dá uma fórmula mágica para romper financeiramente em todas as áreas das nossas vidas, né? Eles pegam esse texto e falam, independente do que tu está passando, meu irmão, se tu tiver fé e você depositar aqui na igreja, Deus vai fazer um milagre. Ele é capaz de mover montanhas por causa da sua fé. E por causa disso, muitas pessoas vendem carro, vendem tudo que tem e dão na igreja. Não porque eles acreditam que Deus está pedindo para que eles se doem mais. Não, de maneira nenhuma. Eles estão doando porque eles querem que, pelo contrário, Deus dê mais, né? Eu estou dando 10 para Deus devolver 1000. É por causa desse tipo de texto. Esse tipo de fé faz com que a pessoa acredite que eu tenho fé em Deus, entendeu? Eu tenho fé em Deus, então o que eu falar em nome de Jesus ele vai fazer. É por isso que existe aquela teologia maligna do decreto. Já viu o que as pessoas falam? Eu decreto, eu determino. Você já viu? É esse pensamento que as pessoas têm, como se Deus fosse um servo meu, que ele tem que fazer tudo o que eu quero. E ai dele se ele não fizer, entendeu? Eu determinei, Jesus, por que você não fez? Né? É assim que as pessoas pensam. É o Edir Macedo que fala com essa vozinha assim, eu determino. E ele fica com a mão assim, ó. É isso, esses caras acham que é assim, irmãos. Entendeu? Eu falei, tem que acontecer. Haja o que hajar, Deus tem que fazer, porque eu falei que ia fazer, eu determino. E não tem nada a ver com esse texto, irmão. Não tem nada a ver. Se a gente for fazer uma análise exegética desse texto bem honesta, a gente vai começar a ter que estudar pelo menos o contexto histórico disso. E aí o que acontece? Quando a gente vai estudar o contexto histórico do judaísmo lá do primeiro século, a gente vai descobrir que essa palavra remover montanhas, como o lance lá do camelo na ponta da agulha, era um dito popular. Era um dito popular geralmente falado por rabinos. Então, lá no primeiro século, quando eles falavam ter fé para mover montanhas, era como se fosse uma figura comum para descrever, olha, a sua fé pode fazer com que você viva coisas que é humanamente impossível. Faz sentido? Essa exegese mais honesta que eu consigo fazer desse texto para ensinar para vocês. Não é uma técnica de deslocamento geográfico espiritual. Jesus não estava abrindo um mastermind aqui, como pela fé mover montanhas. Não. Ele estava ensinando para eles que a fé deles seria capaz de fazer com que eles suportassem e vivessem coisas que era plenamente impossível aos olhos humanos, como mover uma montanha de um lado para o outro. E essa fé de mover montanha de um lado para o outro, ou seja, que nos faz resistir a coisas que são impossíveis aos olhos humanos, nesse contexto, irmãos, era, por exemplo, dar força e fé para que eles resistissem à pior perseguição que eles passariam poucos capítulos depois. Esses homens seriam sumariamente perseguidos. Professar a fé em Jesus Cristo era assinar um atestado de morte. Era tomar sua cruz, era um alvo que era colocado nas costas deles. E Jesus está falando, se vocês tiverem fé, coisas surpreendentemente sobrenaturais podem acontecer. João Calvino, quando ele vai tratar com esse texto, ele fala, Cristo não concede aos homens um poder ilimitado para eles fazerem tudo aquilo que eles querem, mas ensina que não há dificuldade nenhuma que possa ser tão grande que a fé repousada verdadeiramente em Deus não possa suprir. É disso que esse texto está falando, irmãos.
Esse texto está falando que a nossa fé vai fazer com que a gente consiga resistir e a vivenciar coisas que aos olhos humanos é completamente impossível. E se a gente for honesto com isso, a gente percebe isso na vida da igreja durante todos os séculos. Desde as perseguições até aquele irmão que está passando por uma doença, que já deu um atestado de morte para ele, mas quando você conversa com ele, ele tem uma fé extremamente genuína, onde ele fala, tá tudo bem, Deus está comigo. Se eu não acordar amanhã, eu estou com Deus. Se eu acordar, Ele está comigo, está tudo bem. Que fé é essa que faz com que uma pessoa resista a um momento de que todo mundo estaria surtando? É uma fé que está baseada no Deus, não naquilo que Ele faz por nós. É isso que a gente perdeu, irmãos. É disso que esse texto está falando. O foco não está numa fé autônoma, superpoderosa, mas no objetivo da fé, que é o próprio Deus que faz essas coisas. A fé aqui, irmãos, não é algo que cria realidades quando a gente determina. É a confiança naquele que governa todas as situações e que está conosco, inclusive para operar coisas que a gente não consegue conceber. Andar na fé e andar na vida com Deus é, às vezes, dar passos em fé que a gente nem sabe o que tem diante de nós. Deus faz isso com o seu povo o tempo inteiro. Haverão momentos, como igreja, que Deus vai pedir para a gente fazer algumas coisas, que a gente vai olhar para os nossos recursos, vão parecer pequenos, a gente vai olhar para a quantidade de pessoas que a gente tem, a gente vai olhar para o desafio e vai falar, é grande demais. Mas o que esse texto está dizendo é que se a gente tiver fé e crer em nosso coração, e aquilo for da vontade de Deus, aquilo for segundo o propósito de Deus, não há nada que é impossível. Nada é impossível para Deus, irmãos. É disso que esse texto está falando. Então, irmãos, é sobre isso. A fé não é um poder mágico, dizia Herman Bavinck, que realiza os desejos humanos, mas uma confiança firme na vontade e nas promessas de Deus, mesmo quando elas estão contrárias àquilo que a gente espera. Isso aqui, esse entendimento, nos protege de uma leitura perigosa desse texto, muito comum, que é aquela ideia. Jesus falou que se eu determinar, vai acontecer. E não é disso, irmão. Você pode ficar determinando o que você quiser, quanto tempo você quiser. Se não estiver segundo os decretos de Deus, você só vai perder tempo e saliva. Deus não é seu escravo. Deus não é um gênio da mágica que aparece e você tem 3 pedidos. Não é. Deus é um rei, santo e soberano, que governa sobre todas as coisas. Se coloque no seu lugar. Eu já vi gente, por causa de uma leitura equivocada desse texto, ter uma visão completamente nécia de Deus. Eu já vi gente falando, eu tô tendo umas brigas com Deus aí. Ele pediu umas coisas para mim e eu não tô concordando, mas eu e ele vamos se acertar. Tipo, tu tá tendo uma briga com Deus. Quem tu acha que tu é na fila do pão, minha filha? Baixa essa bolinha. Esse texto coloca a gente no nosso lugar. Ele não mostra um superpoder, mostra nosso. Ele mostra um superpoder do nosso Deus. Sabe qual é o grande problema, irmãos? O grande problema é que quando a gente lê textos desse, a gente não percebe que a gente começa a viajar, não é por causa do texto. A gente começa a viajar porque a gente é infantil. A gente é tipo criança. Criança que quer comer doce antes do almoço. E Deus, por ser um pai bom, o que ele faz? Uma das melhores formas com que Deus escancara o seu amor pra gente, irmãos, é nos dizendo não. De novo, uma das melhores formas que Deus faz para nos demonstrar o seu amor é nos dizendo não. Porque como um pai amoroso, ele não apenas reafirma a nossa identidade, mas há momentos onde ele nos disciplina. E tudo isso faz parte do mesmo pai amoroso. Mas a gente é como criança, né? Perdão. A gente não quer ir para a escola, né? E a gente fica bravo, a gente faz birra com Deus, porque a gente não quer ir para a escola, a gente não quer escovar os dentes, a gente quer comer chocolate o tempo inteiro. E ainda a gente fica chateado com Deus, porque Deus não faz aquilo que a gente acha que Ele deveria fazer. Por isso que a gente ora pedindo as coisas segundo a nossa vontade, segundo aquilo que eu acho que é importante para mim, segundo aquilo que eu acho que, entendeu? Deus, eu sei que você não manja muito do que você tem que fazer, deixa eu te dar uma ajudinha, mais ou menos assim. A gente é tipo essas crianças. Mas ainda bem que Deus não é como a gente. A gente precisa entender, irmãos, que Deus ele habita na eternidade. Então, quando ele nos dá um não, é porque ele não vê só aquilo que a gente está vendo. Ele vê o antes, durante e depois. Então, muitos nãos que Deus nos dá, irmãos, são livramentos dele. Você consegue entender isso, irmão? Às vezes você está esperneando, querendo buscar algumas coisas. Às vezes você está esperneando, está em lugares onde Deus está te livrando e não te colocar. Por quê? Porque ele é bom, ele é santo. E ter essa convicção faz com que quando a gente ore com fé, porque a gente sabe diante de quem a gente está falando, e a gente entende que no final é a vontade dele que reina.
Como é que a gente interpreta um texto difícil desse? É só olhar para as Escrituras. Lembra, as Escrituras devem interpretar as Escrituras. Como é que Jesus ora, irmãos? Que seja feita a sua vontade. É assim que nós devemos orar, irmãos. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E isso também significa que ela é boa, agradável e perfeita quando a gente não obtém aquilo que a gente quer. A gente é muito tolo, irmãos. A gente parece criança. Eu já vi cada coisa acontecer. Eu pastoreei durante muitos anos jovens e adolescentes. E jovem e adolescente é a maior maravilha do mundo, né? A menina estava apaixonada e o menino era muito agressivo. Ele dava soco na parede, ele gritava com ela. De vez em quando ele dava umas apertadas no braço dela. Aí ela termina com ele e fala, Deus, por que você fez isso comigo? Ele é tão maravilhoso. Eu falo, meu Deus, olha o que está te livrando, irmã. A namoradinha do menino, ela tinha um defeito. O problema dela é que ela amava demais. Ela amava vários meninos junto com ele, assim. E ele descobre que ela estava traindo ele termina o relacionamento, ele se frustra, falando, Deus, você tirou ela de mim. E ele devia estar grato, porque olha o que Deus evitou. Esse texto, irmãos, mostra que a gente tem que entender diante de quem nós falamos. E esse texto fala que a gente tem que fazer isso com uma fé viva que não duvida, porque esse é um problema da nossa fé. Sabe por que a gente vai diante de Deus e ora com dúvida? Porque a gente diz crer com nossos lábios, mas no nosso coração a gente não entende mesmo diante de quem nós estamos, irmão. Porque se nós entendêssemos diante de quem nós estamos, o poder que ele tem, eu acho que mudaria completamente tanto a nossa reverência ao falar com ele, tanto o entendimento de que ele é bom e ele faria, se fosse da sua vontade. Essa ideia aqui, ele fala sobre duvidar, e essa palavra é interessante, é diácrino no grego, que tem a ver com uma ideia de um coração dividido. Cara, presta bastante atenção. Esse aqui é muito importante, a gente precisa parar um pouco nesse texto. Essa palavra aqui, não duvidar em seu coração, é a mesma palavra que aparece em Tiago 1. É uma ideia de um coração que está dividido ao meio, tá? Partido ao meio. E ele fica oscilando entre esses dois objetos. Então é um coração que duvida, mas ao mesmo tempo que crê, e ao mesmo tempo ele tem outra coisa competindo com aquilo. Por isso que ele está dividido. Quer ver um exemplo? Jovem rico, que a gente estudou poucos versos antes. O jovem rico se vê diante de Deus, ele entende toda a teoria sobre quem Deus é, como era a sua vontade, e ele até diz que moralmente ele fazia e vivia daquela forma, mas quando ele é confrontado diante do seu ídolo, seu coração dividido, ele não está disposto a deixar com que Deus governe tudo, porque para que Deus governasse tudo naquele sentido, ele tinha que abrir mão de algo que ele amava mais que Deus. É disso que esse texto está falando. A gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas ao lerem esse texto começam a ficar preocupadas, porque eu acho que eu não sou crente, às vezes eu oro e eu sinto uma duvidazinha aqui. Não é esse tipo de dúvida de quem está buscando entender, entende? É normal, a gente está lendo um texto, a gente tem dúvidas, mas não são dúvidas que nos afastam de Deus e que dividem a nossa atenção com Ele. São dúvidas, pelo contrário, que fazem com que nós nos aproximemos ainda mais dele. Quem lembra de Tomé? Quando Jesus olha para ele cheio de dúvidas, Jesus não o descarta, Jesus o chama, toque, e ele tem a sua dúvida completamente sanada. Existem dúvidas, existem crises que a gente passa na nossa fé, e a Bíblia fala, e se você ler os evangelhos, os discípulos passam por isso o tempo inteiro, não este caso. Jesus está falando sobre a gente ter fé ao orar, mas no sentido de não ter um coração dividido. Por exemplo, tem pessoas que dizem amar ao Senhor e confiar em Deus. Faz sentido? Mas ao mesmo tempo que elas dizem amar ao Senhor e confiar em Deus, quando Deus pede para elas algo, elas fazem, mas ao mesmo tempo elas meio que criam um plano B aqui, porque se Deus não fizer, pelo menos eu fiz minha parte aqui, não vou ficar na mão. Entende? É disso que esse texto está falando. Quando Deus te pede para fazer uma coisa e você meio que cria um plano B, é porque você não entende que se ele pediu, ele é fiel para cumprir. É disso que esse texto está falando. E toda vez que você tenta ajudar Deus e criar um plano B, dá muito ruim. Quem lembra de Abraão e a escrava Agar? É tipo isso. No fim, esse plano B, essas coisas que a gente faz, que mostra que a nossa fé é bem frágil e está dividida, geram problemas muito grandes para a gente. Jesus não está exigindo uma fé sem dúvidas, uma fé sem perguntas que nos levam até Ele. Jesus não está exigindo uma fé irracional, irmãos, como muitas pessoas acreditam. Que é confiar cegamente. Não, nós precisamos entender e compreender aquilo que nós cremos. Amém? Não é disso que esse texto está falando, mas é de um coração dividido, que diz amar a Jesus, que diz ser noiva de Cristo, mas de segunda a sexta é amante do capeta. No sábado e domingo é noiva de Cristo, de segunda a sexta é amante do diabo.
uma vida dupla, uma fé dividida. Dentro da igreja ele é o cara mais santo, generoso. Fora da igreja ele é um cara que vive coisas que até o diabo duvida, irmãos. É disso que esse texto está falando. Se você ora, irmão, se você tem perguntas, se você tem incertezas, mas essas dúvidas, essas perguntas, essas incertezas te levam para mais perto de Jesus, esse texto não está falando de você. Mas se você tem um coração dividido, que diz crer em Jesus, diz crer que Ele supre suas necessidades, mas você precisa de outras coisas suprindo elas, de segunda a sexta, esse texto está falando para você. Jesus está falando para a gente que a gente precisa ter fé. Uma fé que acredita que Ele é capaz e Ele tem poder para fazer qualquer milagre, até mesmo aquilo que é incapaz aos olhos humanos de resolver. É disso que esse texto está falando. Até que vocês entenderam? Amém? Só que esse texto diz que a gente tem que crer nesse Jesus. A gente tem que crer até o fim. E olhar para o testemunho das Escrituras é olhar para um Cristo que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. É olhar para um Cristo que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele veio para fazer. E aí, esse texto avança para o 24, onde ele diz: e tudo que vocês pedirem, orando, crendo, recebereis. Outra dificuldade aqui. Jesus Cristo não está dando uma licença poética para que a gente faça de Deus, novamente, um escravo para resolver todos os nossos problemas, irmãos. Não é disso que esse texto está falando, tá? Pelo contrário, irmãos, esse texto aqui está falando justamente sobre algo diferente. Como é que a gente sabe disso? Olhando para o contexto. Tá bom? Olhando para o contexto, a gente vai perceber algumas coisas. Por exemplo, depois que Deus fala para a gente orar e crer, Ele fala sobre perdão. Amém? Vamos pensar comigo? Se esse texto, que a gente tem fé, a gente recebe um superpoder para ordenar que Deus faça coisas, e Ele fará, tudo que a gente pedir, em nome dele, ele vai dar. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Só que por que Jesus coloca o perdão depois? De novo, se a fé é um objeto que eu uso para determinar uma coisa e Deus me dar segundo aquilo que eu peço, porque eu tenho superpoderes em nome de Deus, por que ele fala sobre perdão depois de falar sobre essas coisas? Quem em sã consciência pediria para Deus ajuda para perdoar? Não é lógico. Esse texto não está falando sobre superpoderes. Esse texto está falando sobre uma vida que crê em Jesus Cristo e que sabe que Ele é poderoso para fazer grandes coisas. E é aqui que o perdão se torna tão interessante. Porque, irmãos, se Deus ele me desse poder para fazer aquilo que eu quero e Ele fizesse porque eu decretei, por que Ele pediria para eu pedir perdão? Era mais fácil eu falar para Deus igual o Thanos, estalar o dedo e aquele que eu odeio, meu inimigo, sumir. Mas não, Deus está falando, vai em direção a Ele e perdoa. Porque é isso que essa fé que ora, é isso que essa fé que entende que Deus pode fazer algo impossível, vai fazer na sua vida. Como é que eu sei disso? É só ler o texto de Lucas. Irmãos, quando Lucas ele está trabalhando no capítulo 17 sobre perdão, ele fala que se um irmão errar com você 7 vezes durante o dia, e as 7 vezes ele vir até você e pedir perdão, é para você perdoar ele todas as vezes. E sabe o que os discípulos fazem quando eles escutam isso da boca de Jesus? Eles falam: Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Vocês entendem que esses homens estavam munidos de autoridade e que, no nome de Jesus, eles pregavam o evangelho, curas aconteciam, sinais e maravilhas aconteciam? Não era isso que a Bíblia fala sobre esses homens? E eles nunca pediram para Jesus aumentar a fé deles para que eles orassem e uma pessoa fosse curada. Eles nunca pediram para que Jesus aumentasse a fé deles, para que eles operassem milagres e maravilhas. Mas eles pediram para Jesus aumentar a fé deles quando eles tivessem que perdoar. Porque perdão é aquele tipo de coisa que somente uma vida que tem fé mesmo, uma vida de oração, pode entender e compreender. A lógica do perdão é uma ótima ideia, irmãos, até que a gente tenha que perdoar alguém. E talvez uma das montanhas difíceis que esse texto quer mover no coração daqueles homens é justamente esse ato de perdoar. O Tim Keller, comentando isso, ele fala: os discípulos entenderam algo que nós frequentemente não entendemos. O perdão genuíno é algo sobrenatural. Não é uma habilidade que desenvolve uma prática numa vitrine cultivada pelo esforço moral. Ela é uma obra que ultrapassa completamente a nossa capacidade humana. Por isso a nossa fé precisa ser aumentada. Esse texto está falando de uma fé que, em nome de Cristo, sem duvidar, é capaz de operar aquilo que
Nenhuma força humana pode operar. E de repente ele começa a falar para a gente fazer isso com fé. E ele começa a falar sobre perdão. Por quê? Porque o perdão, irmãos, é escancarar para o mundo aquilo que Cristo fez no nosso coração. Lembra que antes de Jesus falar essas palavras, ele confronta uma religiosidade vazia no templo? E ele confronta uma árvore que aparentava ter frutos, mas era morta? Não sei se vocês lembram, mas quando Jesus derruba tudo lá no templo, os líderes religiosos tramam algo para matá-lo. E aqui Jesus está olhando para aqueles discípulos e ele está falando para eles perdoarem. Algo que é muito difícil. Por que eu fiz essa nota, esse intervalo para mostrar para vocês? É justamente para destacar que textos como esse não são feitos para que a gente receba um superpoder espiritual, como a teologia da prosperidade e a teologia coach diz. Para que a gente seja cabeça e não cauda. Para que a gente saia determinando e venha romper em fé. Irmãos, nem sempre isso acontece na vida cristã, tá? Nem sempre a gente vai ser amado, nem sempre a gente vai ser bem sucedido. Nesse momento que Jesus está falando essas coisas, os discípulos seriam perseguidos, torturados por amor a ele. Mas Jesus Cristo fala, continuem firmes, pregando o evangelho. Eu vou colocar o Espírito Santo sobre vocês. Eu vou colocar autoridade sobre vocês. E vocês vão vivenciar coisas que são impossíveis para a mente humana entender. E esse é o chamado de Jesus Cristo para a nossa vida, nessa noite. A compreender que a nossa fé tem que se ancorar na crença de que o Senhor é capaz de operar tudo aquilo que Ele precisa fazer por sua obra. É esse tipo de atenção que a gente tem que ter nesse texto. Entender que se nós estamos avançando nessa mesma missão, nós temos que orar e temos que crer que Cristo é o Deus dessa missão. E tudo que for preciso, mesmo que seja impossível aos olhos humanos, Ele vai fazer. Amém? Não é isso que esse texto fala? Mas em nenhum momento esse texto está falando de pensamentos egoístas, irmãos. Tem coisas que não tem muito a ver com Deus, não. Tipo assim, tu quer trocar de carro? Trabalha mais, aprende a guardar dinheiro. Entendeu? O Augustus Nicodemos fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala que o símbolo do cristianismo é uma cruz, não é uma escada que vai nos levar até o sucesso. É uma cruz, irmãos, representa a morte. É disso que esse texto fala. Eu queria muito que a gente tivesse esse tipo de fé viva. A gente está falando dos últimos dias de Jesus aqui na Terra. Se você soubesse quais seriam os seus 7 últimos dias, se tivesse convicção que teu tempo ele ia acabar, você ia desperdiçar cada segundo? Você ia tentar viver com o máximo de intensidade que você poderia. Jesus Cristo estava nos seus últimos dias. Ele sabia disso, porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. E se ele colocou isso nos seus últimos dias para falar, vocês precisam ter fé. Porque o meu Pai, se vocês pedirem em nome dele e crerem, ele vai fazer coisas sobrenaturais no meio de vocês. Ele é capaz de fazer essas coisas. E uma das coisas que Jesus ensina para esses homens é sobre perdão. É sobre perdão. Esse texto termina falando sobre perdão. Esse texto não termina falando sobre milagres. Esse texto termina falando sobre perdão. Irmãos, uma oração e a fé, elas não podem coexistir em um coração endurecido, dividido e morto. Deus precisa nos ajudar nisso, irmãos. Esse texto está chamando a gente para uma atitude prática, uma atitude de fé, uma fé que crê. Ficou claro essa parte? Uma fé que ora na convicção de que o Deus que ouve, se for da sua vontade, fará, mesmo que seja impossível. Ficou claro essa parte? Mas ele também está chamando a gente a uma vida prática, onde a nossa vida reflete essa fé que nós dizemos ter. E uma das partes mais belas sobre o perdão, que é o contexto aqui, é que o perdão não reflete a nossa bondade, ela reflete o caráter do Deus e o tipo de fé que nós dizemos crer ou não. A gente precisa entender isso aí. Eu não sei como é que você está com relação ao perdão, se você tem que perdoar alguém, mas eu sei que se você for filho de Deus, se você for um discípulo, como esse texto está dizendo, a nossa fé nos leva a agir em direção ao outro. É como se Jesus estivesse falando, essa fé que vocês têm, diferente daquela fé no templo, onde as pessoas, em vez de auxiliarem aqueles que levavam o seu sacrifício até lá, estavam usurpando dele. Agora Jesus está falando, não, nesse novo tipo de fé, nesse tipo de fé certa, que é no Pai, vocês agem de acordo com a vontade dele. Vocês pedem crendo que ele é poderoso para fazer qualquer coisa, e ao mesmo tempo isso desemboca na forma com que vocês lidam uns com os outros. Vocês se ajudam, vocês vivem. É um tipo de fé que muda aqui e agora. E essa é a minha
Grande questão nessa noite. O que a tua fé tem produzido em Jesus? O que a sua fé tem produzido? A sua fé te aproxima de Deus com um coração cada vez mais crente de que você não está jogando suas palavras pro vento. Eu cresci, eu estou nos últimos 20 e poucos anos da minha vida nesse negócio chamado igreja. Eu já vi muitas pessoas falarem, eu oro, mas parece que Deus não ouve a minha oração. Sabe por que essa pessoa tem esse sentimento? Porque ela não entende diante de quem ela está. Ela não tem esse tipo de fé que ora crendo que Deus ouve, que Ele é poderoso para fazer, irmãos. A gente, em nome de Jesus, entende isso. Amém? Então a nossa oração deve ser guiada dessa forma. E a nossa vida prática deve agir em direção a essa ação que o texto fala. Por isso que esse texto fala sobre fé, fala sobre oração e fala sobre perdão. Mas antes de falar sobre isso, ele fala sobre uma religião falsa. Ele fala sobre uma fé que usurpa. E aqui ele está falando de uma fé que se entrega, que perdoa, que restaura e que crê na ação poderosa e soberana de Deus. Que tipo de fé nós temos? Essa é a pergunta final. Que tipo de fé você tem? Ao olhar para esse texto, como você vê a sua fé? Talvez tu tenha um problema. Talvez você sinta que está longe de Deus. Talvez você sinta que está morto espiritualmente. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus Cristo entrou no templo e purificou. Ele pode transformar e purificar essa realidade dentro do seu coração agora. Creia em Deus. Creia em Jesus. De todo o seu coração. Eu sei que muitos de vocês estão lutando contra falhas, estão lutando contra pecados, e olham para aquilo e acham que é impossível vencer aquelas coisas. Não há nada que é impossível para Deus e para a sua vontade. Deus está muito mais interessado em te santificar do que você está interessado em ser santo. Faz sentido isso? Deus está muito mais interessado em te santificar do que você está interessado em ser santo. Então busque Ele com essa crença, com essa convicção que o Tiago fala. Quando vocês orarem, orem com fé, sem duvidar, sem ter o coração dividido. Peçam sabedoria ao Senhor e Ele vos dará abundantemente. Que Deus ajude, irmãos. Que a nossa fé seja ancorada nessa fé que não duvida, que sabe do Deus que a gente serve. Amém? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos, tem um tempo de falar com Deus, com Jesus. Ele nos auxilie.